receitas deliciosas, dicas práticas e rápidas, pratos de dar água na boca. De segunda a sexta, a cozinha é sua melhor amiga, no programa que traz muito mais sabor e variedade para sua mesa. Cozinha Amiga, de segunda a sexta, 1:30 da tarde. Assista agora Cozinha Amiga, programa livre para todos os públicos. De dezembro, quinta-feira. Como foi o seu Natal? Comeu muito? Que bom, eu também comi demais. Deu para comemorar com a família, curtir, muito presente. Então é isso aí, galera. Hoje eu vou fazer para vocês aí, pra gente aproveitar o que sobrou do Natal, né? Muita comida, muita fartura. Então pra gente não desperdiçar nada, eu vou fazer aqui um sanduba bem gostoso, um sanduíche de pernil, tá? E um bolinho de arroz com pernil também. Assim você pode aproveitar todas as sobras do seu Natal. Antes de eu começar a nossa receita, por favor, roda o VT aí. O Natal passou, todo mundo se divertiu e a mesa estava farta. Tão farta que acabou sobrando. Fim de ano é assim mesmo, sempre sobra alguma coisa gostosa. Mas tem vezes que a gente não sabe o que fazer com o pernil que está na sua geladeira. Mas ninguém precisa se desesperar, porque hoje vamos dar 3 dicas ótimas de como utilizar as sobras. É só anotar a receita e saborear. Bom, então a nossa receita é bem simples, tá? O nosso pernil já está aqui todo desfiado, você pode reparar aí de casa. Eu tirei ele, soltei ele bem com a mão para que não ficasse nenhum ossinho, nenhum pedacinho mais duro que possa machucar ou até quebrar um dente, né? Então tem que tomar muito cuidado para não entrar nenhum ossinho na hora de você desfiar o seu pernil. Nossa frigideira está levemente aquecida. Eu vou colocar um pouquinho de azeite. Lembrando que eu vou deixar os nossos vegetais um pouco mais cru, tá? Não vou deixar ele refogar tanto, porque senão depois aí o sanduíche fica tudo parecendo uma pasta, né? Não vai ter nenhum ingrediente um pouco mais duro para a gente poder degustar. Então, ó, a nossa frigideira já está levemente aquecida, um pouquinho de azeite. Eu tenho aqui 3 dentes de alho aproximadamente. O pernil já está temperado, então tem que tomar cuidado para você não colocar muito tempero e acabar deixando ele muito temperado. Rapidinho, olha, o nosso alho já está refogando. Eu vou entrar com o nosso pernil aqui, só para dar uma intensificada no sabor dele, né? Então, ó. Ó, se você tiver outra carne em casa e não tiver o pernil, pode ser com frango também. Um frango, o próprio pernil, um peru, né? Fica bom de qualquer maneira. Até um lombo eu acho que fica bom. Você desfia bem ele e dá para dar continuidade aí no seu sanduíche também bem gostoso. Ok? É bem rápido, é só para ele dar uma acentuada no sabor. Refogamos aqui o nosso pernil. Estou tirando a folhinha de louro, né? Porque na hora de comer o sanduíche, a folhinha de louro não é muito agradável. Certo? Eu vou colocar aqui agora nossos pimentões. Pimentão vermelho. Poderia ser um verde também para dar uma cor diferente no seu prato, né? Qualquer um deles fica muito bom. Se você tiver os 3 em casa, melhor ainda. Aí você corta um pouquinho de cada um. Lembrando que eu não vou deixar o pimentão aqui muito tempo, primeiro que senão ele vai soltar a pele. E segundo que ele vai perder a textura que a gente quer para o sanduíche, né? E ele ainda vai para o forno para dar uma gratinada com o queijo. Então vai ficar bom assim. Ok, ó. Tá aqui nosso sandubão. Vou botar a cebola agora.
mais um minutinho e vou desligar. Por quê? Senão vai ficar tudo muito pastoso. Só para dar uma leve aquecida. Onde eu vou montar esse nosso sanduíche? Eu tenho aqui um pão filão, ó. Que beleza, um pãozão italiano, bem saboroso. Ó, vou botar, ele tá meio seco, vou botar mais um fiozinho de azeite. O nosso site está atualizado, entre lá, participe, mande depois novidades pra gente pelo e-mail, mas enfim, nosso site é cozinhaamiga.tvgazeta.com.br. Acesse. Vou botar um pouquinho de pimenta para dar um realce, né? Pronto. Tá ótimo. Eu já vou desligar o nosso fogo, deixa ele ali esperando. Bom, tá aqui o nosso pão filão. E para que não caia o recheio para fora, vou tirar um pouco desse miolo que ele tem para ficar mais fácil para a gente poder recheá-lo. Ok? Ó, olha quanta massa a gente tirou. Agora um pouquinho desse lado de cá. Esse lado ficou mais baixinho. Se você puder cortar ele diferente, contanto que a parte de baixo fique mais profunda, para que você possa rechear. Então eu vou montar ele diferente, vou montar ele pela parte de cima. Né? Então, ó, um pouquinho do recheio. Vai caprichando bem. O cheiro aqui tá maravilhoso, hein? Olha que beleza. Bem colorido. Olha só. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar nossas fatias de mussarela, para ele dar aquela derretida no forno. E segurar o recheio por cima também. Vamos lá. Opa. Tá aqui nosso sanduba, tomando forma. Depois que ele sair do forno, eu vou ter um ingrediente aqui que eu fiz especialmente para ele, que é o nosso pesto de azeitona. Certo? Bom, o nosso sanduba está montado. Então eu vou colocar um toque de salsinha aqui por cima só do queijo. Ok? E ele vai para o nosso forno. Nosso forno já está ligado a 175 graus. Ele não pode ficar muito tempo, senão o nosso pão vai virar uma torrada, né? Então é só para ele dar uma gratinada nesse queijo aqui e a gente finalizar o nosso sanduíche. Certo? Vamos colocá-lo no forno. E esperar uns 5 minutinhos. Agora que o nosso sanduíche já está no forno, eu tenho uma outra receita para vocês aí de casa. Esse é o nosso bolinho de arroz com pernil. Então, eu tenho aqui 3 xícaras de arroz. Óbvio que tem que ser um arroz, galera, que já dormiu na geladeira, porque fica mais fácil para dar a liga e fazer a massa, tá? Então, antes de eu começar, eu vou colocar minha luvinha aqui, que eu vou ter que amassar essa massa com a mão mesmo, né? E aí você tem que pegar, sentir a textura dela para ver se ela deu a liga correta. Senão, na hora que você colocar o bolinho no óleo, ele vai abrir inteiro. Então, ó, tá aqui nossas 3 xícaras de arroz. Eu vou entrar com 3 ovos. Eu tenho aqui aproximadamente 1,5 xícaras de farinha de trigo. Tá? Então eu vou colocar um pouquinho, depois eu vou sentindo o ponto da massa. Ok? Se eu precisar de um pouco mais de farinha, eu vou usar o restante que sobrou aqui. O arroz, se você tiver em casa, que sobrou na geladeira, você pode pegar e usar o seu. Cada um faz do seu gosto, né? Eu tenho aqui meia cebola picada, uma cebola. Se você tiver uma cebola muito grande, usa meia. Tá? Eu tenho uma cebola picada pequenininha. Aproximadamente 200 gramas de pernil. Ok? Vou usar 4 colheres de queijo ralado. Esse que eu estou usando é industrial, mas se você tiver um queijo a peça em casa e ralar, melhor. Então, 1, 2, 3, 4. Reserva esse pouquinho aqui. Vou botar um pouquinho de cebolinha.
salsinha e um pouquinho de sal. Não põe muito, porque o arroz e o pernil já tem sal, tá? E aí, mão na massa. Mistura bem. E você vai sentir a textura para ver se ela está de acordo para você conseguir fritar. Você pode deixar o pernil também à parte, se você quiser abrir uma quenelle com a colher de sopa, né? E abrir depois, fazer um buraquinho no meio e rechear, dá para fazer também. Eu prefiro fazer assim, tudo misturado, que ele fica mais consistente e o bolinho fica mais úmido, mais molhadinho. Aí dá um sabor bem gostoso. Ó, repara como ficou a nossa massa aqui, ó, tá bem consistente. E a gente vai ver se ele já tá dando a liga. Então a gente vai enrolando. Você pode usar outras carnes também, tá? Se tiver na dúvida, faz um teste em casa antes. Depende de como se a sua carne está muito temperada, se ela já está mais dura ou não. Mas acredito que dê para fazer com certeza. Principalmente dessas carnes de Natal, né? Sobra muita coisa, a gente come demais, é muita gente em casa, então sempre tem muita comida. Olha só, eu estou fazendo uma bolinha maior. Essa ficou um pouquinho grande. Vou tirar um pouquinho aqui. Repara que a massa ela gruda demais na mão. Então use uma luva, né? Fica mais fácil para você poder manipular o seu bolinho de arroz. Olha, ó, ele já está tomando, ó, pedação de carne, então você desfia mais um pouquinho, senão depois ele fica feio na hora de você montar um bolinho. Tenta usar um tamanho padrão, que aí fica mais fácil e mais bonito na hora de você fazer a apresentação. Enquanto eu vou fazendo meus bolinhos aqui, a gente vai para um rápido intervalo e eu já volto. Não sai daí, fique ligado. Irajá, pra onde eu só veja você, você veja a mim só. Marajó, Marajó, qualquer... É hora de sonhar e aproveitar o momento. Um novo tempo chegou, de alegria e de bom humor. Tempo de união, de abrir o coração. Pra você é que a gente faz. Na Gazeta a gente quer mais. Felicidade e paz. Pra você um ano demais. Na Gazeta a gente quer mais. Felicidade e paz. Você está assistindo Cozinha Amiga. Cozinha Amiga está de volta. Agora que os meus bolinhos já estão prontos aqui, pronto para eu poder fritar. Antes eu vou dar uma olhadinha no meu sanduíche de pernil. Dá uma olhadinha aqui comigo para você ver como é que ele tá. Olha só. Vou tirar com isso aqui que é mais fácil de eu poder manusear, né? Olha que beleza, galera. Tá muito bonito, hein? Hã? Eu vou fritar meus bolinhos primeiro, depois eu fecho ele e vou fatiar ele aqui pra vocês, tá? Então, ó, muito cuidado na hora de colocar seu bolinho no óleo para não espirrar em você. Como a minha panela é bem pequenininha, eu vou fazendo dois por vez, tá? Não coloque muito, senão ele vai grudar um no outro. Ok? Vá virando constantemente ele, para que ele pegue uma coloração por igual. Já deixei aqui um papel toalha para poder escorrer o excesso de óleo, tá? Que sair da fritura. E para quem chegou agora aí, isso aqui que eu estou preparando hoje é para quem comeu demais no Natal, né? Sobrou muita comida também. Então eu fiz hoje aqui um sanduíche de pernil e estou fazendo um bolinho de arroz recheado com pernil, tá? A massa é bem simples. Não tem muita dificuldade não, você mistura todos os ingredientes e frita o bolinho.
Olha, já está começando a tomar uma coloração, mas vou deixar mais um pouquinho, porque senão por dentro ele vai ficar meio cru. Que delícia, hein? Que aroma que tá aqui, galera. Lembrando você de casa que você pode usar também outras carnes que não seja o pernil que sobrou do seu Natal, tá? Não tem muito mistério. Só prepara a mesma massa, ou se você tiver outra massa, você faz com outra massa da sua preferência. Eu acho que essa aqui é bem gostosa porque ela fica molhadinha por dentro. Não fica aquele bolinho seco, né? E fica com bastante recheio também. Olha só, vou tirar esses aqui agora. Ó, vamos deixar escorrer para tirar o excesso do óleo. Viu que cor que ele ficou? Levemente moreninho. Então agora vamos colocar o outro. Mais um aqui. Cuidado para eles não grudarem, tá? Lembrando você aí de casa. Viu como quando a massa fica boa, o bolinho não abre. Se você não tiver uma liga legal na massa, a hora que você colocar no óleo quente, ele vai abrir. Se você não conseguir atingir o ponto, ficou meio seco demais, tal, você pode dar até um pinguinho de leite nele. Não tem problema, tá? O intuito é que a massa fique bem consistente e úmida, que aí você consegue ter um bolinho por dentro mais molhadinho. Vai girando bem. Ó, eu vou reservar esses aqui que eu já tenho aqui, depois eu faço mais. E enquanto esse aqui ficar pronto, eu vou aproveitar aquela sobra do meu refogado do que eu fiz no começo para fazer o sanduíche e vou fazer um omelete para vocês aí também. Então eu vou colocar salsinha, cebolinha, um pouquinho de queijo ralado, somente 4 ovos e o nosso pernil, né? Que foi refogado com pimentão, cebola, vai ficar bem gostoso também. Olha lá, tá quase no ponto, o óleo já tá bem quente, então se você estiver fritando vários bolinhos, abaixa um pouco o óleo, senão ele vai escurecer demais e não vai tomar o ponto por dentro do bolinho que você quer. Vamos reservar esse aqui para escorrer o óleo. Este aqui também. Ó, no meu caso, a minha massa ficou tão no ponto que eu nem precisei colocar o leite. Então, depende. A massa é uma coisa de olho, né? Às vezes você precisa colocar um pouco de leite, às vezes não, um pouco mais de farinha, um pouco não. Tanto é que sobrou um pouquinho da farinha que eu tinha posto aqui. Vou abrir um pouquinho aqui, um para vocês. Desses que eu fiz agora, só para você ver como é que ele ficou por dentro, tá? Olha lá. Viu aí? Olha que legal. Tá bem molhadinho, ó, molinho. Ó. E o arroz tá aqui. Então, vale a pena provar, faz em casa. É muito rápido, tá, galera? Não tem muito mistério. Eu vou separar esse aqui agora. Só vou finalizar aqui o nosso sanduíche antes que ele esfrie totalmente. Então tá aqui o nosso pão. Vou fechá-lo com este aqui. Mas antes de eu fechar, olha só o que eu preparei aqui. Um pesto de azeitona. Azeitona preta. Bati ela bem na faca, tirei o caroço, bati bem na faca com um pouquinho de azeite. Ok? Então vai dar um sabor bem legal pro nosso sanduíche. Depende de você, se gosta de azeitona, não gosta, mas eu gosto bastante. Então eu vou dar uma caprichada aqui no pesto, que vai dar um belo sabor pro nosso sanduíche. Ó, caiu um pouquinho, ups. Volta pra cá. E tá ali, montado o nosso sanduba. Eu vou fechá-lo aqui. Virei. Depois eu vou cortar ele pra gente, ok? Deixar ele aqui reservado. Bater nossos ovos para o nosso omelete. Bate rapidinho para ele conseguir pegar a liga, tá? Fazer o ponto do nosso ovo. Essa é a nossa terceira opção de receita de hoje. Com a sobra do nosso refogado do sanduíche, tá? Lembrando para vocês de casa. Então, ó, bati nossos ovos.
Beleza. Um pouquinho de sal. Uma pimentinha do reino. E vou botar um pouquinho de salsinha, de cebolinha, perdão. Um pouquinho de salsinha. E umas 4 colheres de queijo ralado. Foi tudo, pronto, matou. Mexe bem. Tá vendo? Agora eu vou colocar a sobra do nosso pernil do refogado aqui no meio. Mistura tudo. Olha que beleza. Já vou ligar a nossa frigideira. Tá lá. Deixa ela esquentar um pouquinho. Minha frigideira já está untada com um pouquinho de azeite ou manteiga. Você escolhe com o que você quer fazer. Não bota muita gordura não. Ele já tem bastante ovo e tal. E a frigideira, se possível, de teflon para que não grude o seu omelete, tá bom? Esperar mais um pouco, que ela não está totalmente aquecida. Nosso sanduba, eu vou aproveitar então enquanto ela está aquecendo e vou cortá-lo. Olha só o que eu acabei deixando para cortar ele agora e montar ele bonitinho aí para vocês aí de casa. Aí, ó. Ó que beleza. Ah, gostou? Eu acho que está saboroso, hein? Daqui a pouco eu vou provar ele. Então tá aqui, vamos começar com o nosso omelete. Espalha bem na frigideira. E agora esperar um pouquinho que ele vai atingir o nosso ponto. Tá bonito, não tá? Olha que cor dele. Daqui a pouco vai começar a subir um aroma aqui maravilhoso. Enquanto isso eu vou dando um talento aqui na minha bancada. Tirando as minhas bagunças do dia. Vou deixar essa bancada sempre limpa, né? Manter a ordem na cozinha é fundamental para a gente não se perder no processo. Tá lá. Daqui a pouquinho eu vou passar os ingredientes para você de casa, então já pega um papel e uma caneta para anotar tudo, tá bom? Olha lá. Segundo o nosso amigo aqui da TV, disse que essa panela aqui é ótima, viu? Hoje vai ser o teste. Deixa ele mais um pouquinho. Olha que bonito que tá o nosso omelete, bem colorido. O aroma tá ótimo, hein? Lembrando a você aí de casa, entre no nosso site, visite, lá tem todas as nossas receitas. É cozinhaamiga.tvgazeta.com.br. Ok? Vou tentar virar agora aqui ele sem ele quebrar. Muito cuidado. Solta as beiradinhas. Olha lá. Aê! Virou legal. Viu como ele tá bonito? Tomou o formato que a gente queria. Agora esperar e depois a gente vira ele de novo. Bom, espero que vocês estejam acompanhando aí, tenham gostado das dicas que eu dei hoje dessa sobra de Natal, né? É muita comida que fica na geladeira. Para não desperdiçar, eu fiz hoje para vocês aí 3 receitas muito bacanas que eu acho que vai ser útil para você que está viajando também, não quer ficar muito tempo na cozinha. Então aproveita o que sobrou da sua ceia de Natal.
Eu vou servi-lo aqui no prato e vou degustar o nosso banquete, né? Afinal de contas, temos 3 receitas hoje. Olha só, um belo omelete com as sobras do refogado, do pernil, nosso bolinho de arroz com pernil e o belo sanduíche de pernil. Certo? Agora papel e caneta na mão e vamos tomar nota dos nossos ingredientes. Então, para o nosso sanduíche de pernil, um pão tipo filão, aproximadamente 800 gramas de pernil desfiado, 3 dentes de alho, uma cebola cortada em rodelas, meio pimentão vermelho cortado em tiras, um vidro de azeitonas pretas, queijo mussarela, azeite a gosto, um tomate cortado em rodelas. Agora é para o bolinho, tá? 3 xícaras de arroz, 3 ovos inteiros, 4 colheres de sopa de queijo parmesão, 1,5 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de salsinha e meia cebola picada, 200 gramas de pernil, sal a gosto, leite se necessário para atingir o ponto da massa. Para o nosso omelete, 4 ovos batidos, 4 a 5 colheres de queijo ralado, azeite, refogado do nosso pernil que sobrou do sanduíche, salsinha e cebolinha a gosto. Agora eu vou degustar, né? Afinal de contas, esse banquete lindo que eu tenho aqui hoje, poxa, é a minha vez, né? Eu vou provar primeiro o nosso omelete, depois... Bom, primeiro eu vou no nosso bolinho então. Queria agradecer a presença de todos aí. E amanhã a Cíntia está aqui. Um beijo e fique ligado aí na Gazeta. Um abraço. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos, passear feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. É o vento que passa que leva, é o brilho de cor amarela, planta o pé no chão. O amor dando volta na terra, arco-íris de luz, aquarela, banda, coração. Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos, passear feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel e amanhecer nós. Hoje, 10h20 da noite no Todo Seu, saiba quais são os mitos e as verdades sobre os cabelos. Assista agora, Mulheres. Leite no café. Vamos ver o pôr do sol.